Eu estou aqui matutando, como meu pai falava, estou aqui matutando. A Igreja Católica, ela apresentou para os cristãos, né? Aliás, é a única crença no mundo que apresentou essa figura, e eu sempre chamo isso a atenção das pessoas para isso, é a única que fala sobre o diabo, né? Então, nenhuma outra organização religiosa do mundo, a não ser os evangélicos, porque eles adotaram o catolicismo, né? Os ensinamentos, até muitos dos rituais, muita coisa foi sugada através do protestantismo e tudo mais, e criou as igrejas pentecostais, essa coisa toda. Mas você vê na cultura tibetana, indiana, e, enfim, de todas essas mais antigas do planeta, não existe essa figura. Então, mas é interessante porque eu acho que criaram muito bem essa figurinha vermelha, né? Vestido de vermelho, com 2 chifres, e ele tem uma particularidade interessante, ele tem um rabo, uma cauda, né? E essa cauda tem igual um anzol na ponta, e ela está sempre assim, igual um anzol mesmo. Então, eu costumo representar que a pessoa tem as 2 figuras dentro de si, o seu anjinho e o diabinho, né, que são as polaridades, os 2 lados. Esse diabinho, com aquele rabinho dele curvo, onde ele vai passando, que ele vai aprontando a deles, ele vai enroscando aquele rabinho né, no rabinho do outro. Cada um tem o seu, né? Vai fazendo uma corrente, né? Vai formando uma corrente. E aí é interessante, né? Porque aí, quando, por exemplo, trabalhos aí de regressão, por exemplo, terapia de vidas passadas, né? Muitas vezes você tem que levar a mente da pessoa lá no passado para desenroscar o rabinho do ele está enroscado no outro lá, para resolver o problema, porque esse rabinho é elástico, né? E você enroscou lá e você vai tocando a vida e o rabo vai esticando, vai esticando, vai esticando, e vai chegando no momento que ele não aguenta muito. Então, quanto mais estica, mais esforço você tem que fazer para caminhar na vida, mais as coisas ficam difíceis, porque você tem que puxar aquele fardo todo enroscado naquele bendito rabinho. Então, tem um momento que você tem que resolver isso, né? Então, um dos meios para resolver isso, sabemos que é o perdão. Então, perdão, não somente perdão para os outros, perdão para si mesmo, muitas vezes, porque eu acho que a pessoa enrosca o rabinho daquele até nele mesmo. Um anzol é danado, né? O anzol, se você amarra numa linha assim, ele enrosca em tudo quanto é lugar que não deve, mas ele enrosca. Então, isso precisa ser resolvido. Quando a gente fala sobre transição planetária, eu olhando, observando as pessoas, você vê que porque todo mundo fica esperando que venha anjos, que venha ETs, que venham os mestres ascensionados, que venha todo mundo para salvar a humanidade. Mas que tipo de salvação é essa? Então, a única salvação que eu vejo é justamente esse assunto que nós estamos falando aqui. É você se libertar conseguir resolver essa questão desse diabinho aí, esse lado esquerdo da pessoa, esse lado do negativo, o lado do desequilíbrio, o lado do medo, o lado disso, daquilo, uma lista grande de coisas, que são questões mal resolvidas, né? Que é disso que resulta todo esse entulho, esse peso, essa bola de chumbo que as pessoas carregam, e para onde vão arrastando aquilo, né? Tem um amigo aí que ele dá um exemplo assim que também é um filósofo, assim, um estudioso do assunto, e ele escreveu um livro contando a história de um povo que carregava uma mochila nas costas, e dentro da mochila tinha uma pedra. Então, tinha uns que têm umas pedrinhas pequenas, outros têm umas pedras, e outros têm um pedrão, né? E as pessoas
Aí pergunto, mas por que você carrega isso nas costas? Ele falou, eu me acostumei com isso, meu pai disse que eu tenho que carregar isso, minha mãe disse que tem que carregar, a igreja diz que eu tenho que carregar, porque são meus pecados, que são isso, são aquilo e tal, então eu carrego, né? Isso a gente chama de karma, né? Aquele peso nas costas, né? E, então, na questão da transição planetária, e a questão da ascensão da humanidade, a necessidade desse urgente das pessoas entenderem sobre a questão do equilíbrio, que é o tema de hoje aqui dessa nossa live, ela envolve profundamente essa questão de ela entender as suas polaridades e conseguir se livrar desse entulho que eu também costumo dizer que é aquela, como uma casa, que você tem uma casa, que você tem um quartinho lá do fundo, onde você guarda seus entulhos, né? E vai guardando, vai guardando, vai guardando, e nunca limpa aqui. E aquele lugar lá vai ficando tão sujo que começa a criar rato, barata e outros bichos. E, de repente, eles começam vindo aos pouquinhos e formigas invadindo a sua casa. E vai invadindo, vai te perturbando e vai contaminando alimentos e vai isso, e vai... Chega momentos que você vai ter que ir lá limpar aquele quartinho. Esse quartinho do fundo é o seu inconsciente. Então, e é nesse inconsciente, nesse porão do inconsciente, onde que estão guardados todos esses entulhos que as pessoas precisam aprender a limpar isso. Então, e ela pode começar a qualquer momento, né? Pode começar a qualquer momento, pode ser agora na live mesmo, se decidindo a se limpar por dentro, de todas as mágoas, todos os rancores, todos os medos, todas as sujeiras, se perdoando, e não é difícil de fazer isso, tem que ter determinação, tem que entender essa parte abstrata do que nós estamos falando aqui, né? Porque eu sei que as pessoas têm uma dificuldade grande de lidar com a parte abstrata, então a gente tem que ficar contando historinha para ficar mais concreto, para ela poder entender melhor. Mas o equilíbrio se obtém dessa forma, né? Começando a compreender, começando a entender esses esquemas todos da vida, do que cada coisa significa, e procurar viver em paz consigo mesmo. Então, isto vai levando uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, e vai melhorando tudo. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.